da aula da semana passada. Deixa eu ver, aí, tranquilo. Bom, vou pôr para apresentar. Então, pessoal, no volume 10, eu vou voltar na página 54, que é a parte de capacitância, tá? Deixa eu tirar essa barrinha aqui, que essa barrinha só incomoda. Aí, beleza. Vamos lá, então. Capacitores. Então, vamos voltar na capacidade eletrostática para a gente poder definir capacidade eletrostática em capacitores planos. Então, como já estudamos, a eletrização de um corpo se faz com que ele adquira carga elétrica. Dependendo de suas dimensões, de seu formato geométrico e do meio que ele está inserido, um condutor apresenta maior ou menor capacidade de armazenamento de cargas. O acúmulo de cargas elétricas em condutores está relacionado a uma grandeza física denominada capacidade ou capacitância eletrostática. O que vem a ser isso? Capacidade eletrostática de um condutor elétrico é uma constante associada à sua capacidade de armazenar carga e energia potencial elétrica. Então, a capacidade eletrostática de um condutor elétrico, ela é sempre diretamente proporcional à carga armazenada por ele, a carga Q armazenada por ele, quando está submetido a um potencial V. Ou seja, é essa relação que eu tenho. Então, quanto maior for a capacidade que esse condutor tiver para realização de trabalho, transformação de um certo tipo de energia em energia elétrica, maior é a quantidade de carga que ele vai armazenar, maior é a capacidade eletrostática dele. Então, para um condutor elétrico qualquer, a carga que ele é capaz de armazenar e seu potencial elétrico são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for o potencial elétrico desse corpo, quanto maior for a capacidade de realização do trabalho desse corpo, maior é a quantidade de carga que ele vai armazenar. Essa constatação mostra que a capacidade de um condutor é uma constante que o caracteriza. Então, cada corpo tem uma capacidade eletrostática própria. É característica do corpo, tá? Na equação que define a capacitância de um material, a carga é medida em Coulomb, o Q, né, é medido em Coulomb, o potencial elétrico é medido em volt, e a capacitância, que é o volt por Coulomb, é conhecida como Faraday também. Bom, então vamos fechar essa ideia com as dimensões do corpo para a gente poder estabelecer uma relação com capacidade eletrostática em capacitores planos. Então, capacidade eletrostática de condutores esféricos. Para determinar a capacidade eletrostática de um condutor esférico com raio R, considere que, por meio de um processo de eletrização qualquer, ele adquira carga Q. Devido a essa carga, o condutor apresenta um potencial elétrico que é dado pelo produto da constante eletrostática associado à razão entre a quantidade de carga e o raio da esfera. Bom, uma vez que a capacidade eletrostática é a razão entre a quantidade de carga e o potencial elétrico, eu posso trocar esse potencial elétrico aqui, que é relacionado a K vezes Q sobre R, no meu denominador. Como a carga é comum, eu posso simplificar. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 no numerador aqui e essa razão K sobre R no denominador. Passa multiplicando inverso, tá? Então, a capacidade eletrostática de um condutor esférico, ele não depende da quantidade de carga, ele depende da dimensão e do meio que ele está inserido. Olha lá, conclui-se que em condutores esféricos, a capacidade eletrostática depende apenas do raio da esfera, ou seja, de sua dimensão,
e do meio que ela está imersa. Além disso, seu valor será sempre positivo. Então, essa capacidade que ele tem de armazenar carga vai ser sempre positiva, independente da carga ou do material que constitui o capacitor. Então, ó, quanto maior o raio de um condutor esférico, maior sua capacidade de acumular carga elétrica quando se aplica nele um potencial V. Então, ó, para o mesmo potencial V aqui, para uma mesma realização de trabalho, quanto maior o raio, maior a capacidade desse corpo em armazenar uma determinada quantidade de carga, tá? Bom, então com isso a gente consegue definir a ideia de capacidade eletrostática em capacitores planos. Bom, capacitor plano é um dispositivo elétrico constituído de duas placas planas paralelas, ó, essas placas aqui em cinza, tá? E de mesma área. Entre elas deve existir um dielétrico, ou seja, um meio isolante, como o ar, a água, o óleo mineral, a porcelana e outros. Bom, o que seria esse material dielétrico aí, ó? O material dielétrico, entre as duas placas planas, ele pode aumentar consideravelmente, desculpa, a capacitância de um capacitor. Ou seja, esse material que eu insiro entre as placas do meu capacitor faz com que ele aumente a sua capacidade de armazenar energia elétrica em suas cargas elétricas em suas placas, tá? Bom, sendo a área de cada placa e d a distância entre elas, olha lá, ó, eu tenho a área A de cada placa do meu capacitor, onde eu vou ter um acúmulo de cargas de um determinado sinal deste lado e um acúmulo de cargas de um determinado sinal do outro lado, devido à aplicação de uma diferença de potencial entre os ramos desse capacitor. Então, ó, sendo a área de cada placa e D a distância entre elas, a capacitância de um capacitor plano, ela sempre vai ser dada pela seguinte relação. Essa capacitância, ou seja, essa capacidade que esse meu capacitor tem em armazenar carga elétrica, ela vai ser sempre diretamente proporcional à área das placas, ou seja, quanto maior essa área, mais carga elétrica eu consigo colocar ali, relacionada a uma diferença de potencial constante que eu aplico entre os terminais, e ela vai ser inversamente proporcional à distância entre essas áreas. É fácil de entender, né? Se eu aumento muito a distância entre as duas placas, eu diminuo consideravelmente a capacidade de armazenamento de cargas elétricas entre as placas desse meu capacitor. Fica mais difícil disso fluir entre as placas do meu capacitor. Bom, então, como eu estou estabelecendo uma relação, uma proporção entre área e distância, para eu transformar essa proporcionalidade numa equação, eu tenho que inserir uma constante. A constante que eu insiro para transformar essa proporção em equação é esse valor epsilon aqui, ó, que é conhecido como constante de permissividade elétrica do material isolante colocado entre as placas do capacitor. Ou seja, quanto maior for essa permissividade elétrica, ou seja, quanto maior for essa capacidade em dificultar a passagem dessas cargas, maior vai ser a capacidade eletrostática do meu capacitor. Então, ela vai variar dependendo do meio que eu colocar, do material que eu colocar entre as placas. Geralmente é o ar, tá? Que eu tenho entre as placas de um capacitor. Então, ó, no vácuo e no ar, essa constante é praticamente a mesma e ela vale
0,85 vezes 10 a menos 2 Faraday por metro. Ou seja, o que seria isso? Eu preciso de uma capacidade eletrostática de 8,85 vezes 10 a menos 2 Faraday a cada metro de distância que eu tenho entre essas placas do meu capacitor. Para outros meios, a constante apresenta valores maiores do que o vácuo. Então, existem capacitores de placas planas, onde o material isolante que é colocado no meio das placas é porcelana, por exemplo. Então, eu vou aumentar essa permissividade elétrica. Aumentando essa permissividade elétrica, eu aumento a capacidade eletrostática do meu capacitor. Eu consigo fazer com que ele acumule mais carga elétrica em suas placas. Tá? Bom, então vamos determinar isso. Como é que eu vou calcular a energia que eu vou armazenar nas placas do meu capacitor? Porque o que acontece? O capacitor, ele é um dispositivo que consegue acumular uma grande quantidade de energia para ser liberada num intervalo de tempo muito pequeno. É aquela história lá no começo da matéria, né? Lá no começo do capítulo, que usava como exemplo o flash de uma máquina fotográfica. Eu não consigo disparar o flash de uma máquina fotográfica se eu não tiver como elemento de circuito para aquela lâmpada um capacitor que armazena energia. Se eu ligar essa lâmpada do flash direto numa bateria, por exemplo, eu não vou conseguir transferir para essa lâmpada a energia suficiente para fazer aquela lâmpada funcionar. Eu preciso de muita energia, um pequeno intervalo de tempo para fazer essa lâmpada funcionar. Então, a função do capacitor é essa: acumular essa quantidade de carga alta, que quando eu faço esse acúmulo de carga e distribuo essa carga no intervalo de tempo muito pequeno, eu estou disponibilizando uma grande quantidade de energia para esse dispositivo. Então, normalmente, os capacitores têm maior capacidade de armazenamento de carga do que os condutores isolados, porque ocorre atração elétrica entre as cargas de sinais opostos existentes em seus condutores. A ilustração a seguir mostra a representação de um capacitor. Então, em elemento de circuito, né, a simbologia que nós vamos usar é sempre essas duas barras paralelas, verticais, de mesmo tamanho, de mesma dimensão, tá? Por que elas têm que ter a mesma dimensão? Porque na representação de um gerador, por exemplo, na representação de uma pilha, eu tenho as placas planas paralelas com dimensões em tamanhos diferentes, porque uma vai representar o polo positivo, a outra vai representar o polo negativo, para eu poder ter essa diferença de potencial, ou seja, para eu poder ter a realização de trabalho. Então, se um capacitor tiver seus terminais ligados a uma fonte de tensão, que vai gerar uma diferença de potencial, ele se carrega como é representado nessa figura. No meu gerador, eu tenho esse segmento maior aqui, vertical, representando o potencial positivo, e esse segmento menor aqui representando o potencial negativo. Então, o lado do meu capacitor que está ligado ao potencial positivo vai ser carregado com cargas positivas. O lado que está ligado no potencial negativo vai ser carregado com cargas negativas. Aí, na hora que eu disparar esse meu capacitor, o que vai acontecer? Eu vou ter um deslocamento de elétrons. Então, essas cargas negativas aqui vão entrar em movimento, passando, por exemplo, do lado direito para o lado esquerdo. Como elas entrarem em movimento devido à ação da força elétrica, eu tenho realização de trabalho. Então, eu vou ter a energia elétrica transformada, por exemplo, em energia luminosa, para disparar o flash da minha máquina fotográfica, tá? Bom,
A capacidade eletrostática de um capacitor é dada, por definição, pela razão entre o módulo da carga elétrica que é armazenada em uma das placas do capacitor e a tensão U aplicada em seus extremos, ou seja, em seus terminais. Ou seja, é a mesma coisa de condutor esférico. Essa capacidade eletrostática que ele vai possuir é a razão entre a quantidade de carga devido à aplicação de uma diferença de potencial qualquer. Então, se eu isolar a carga armazenada no meu capacitor, eu tenho o produto da capacitância, que é característica dele, é uma constante. Cada capacitor tem uma capacidade de armazenar carga representada por um valor numérico, certo? Multiplicado pela diferença de potencial. Então, visto que a capacidade eletrostática de um capacitor é constante, porque é característica dele, à medida que se aumenta a diferença de potencial U aplicada em uma das placas, aumenta-se proporcionalmente também a carga que é armazenada nelas. Então, como Q e U são duas grandezas proporcionais, no caso elas são duas grandezas diretamente proporcionais, o gráfico que as relaciona é uma semirreta que passa pela origem. É uma reta inclinada, partindo da origem. Aí o que vai acontecer? Essa mobilidade de carga elétrica vai estar relacionada ao trabalho da força elétrica, tá? Olha lá, ó, quando as grandezas escalares da eletrostática foram abordadas, foi visto que o trabalho da força elétrica que age em uma carga é calculado pelo produto da tensão por essa carga elétrica ou seja, esse trabalho vai multiplicar o valor da carga pela diferença de potencial que eu gero. Por quê? Porque eu vou ter uma movimentação dessas cargas devido à atuação de uma força qualquer. Então, se eu tenho força gerando deslocamento, eu tenho realização de trabalho. Bom, como o trabalho de cada tipo de força conservativa coincide com a respectiva energia potencial, a energia potencial elétrica, o EPE, armazenada por um capacitor, pode ser obtida pela área do gráfico anterior. Ou seja, por que eu posso calcular a energia potencial elétrica pela área do gráfico? Porque o trabalho da força que eu estou calculando ali é o trabalho de uma força variável. Então, se eu estou variando a força, eu não posso calcular que esse trabalho multiplicando a força pelo deslocamento. E no caso aqui, como força elétrica é força conservativa, só depende da posição final, da posição inicial, eu não vou ter essa força constante durante todo esse deslocamento. Então, se eu calcular a área formada no gráfico aqui, ó, essa área está relacionada à área de um triângulo, que é a base vezes a altura, dividido por 2, né? O Q vezes U dividido por 2. Bom, o que nós fizemos agora há pouco? Nós isolamos a carga armazenada em um capacitor de capacitância qualquer, né? Lá, como a carga armazenada por um capacitor pode ser representada em função de sua capacitância, ou seja, como essa carga é C vezes U, a gente pode estabelecer a seguinte relação. Como a energia potencial elétrica é o produto da carga pela diferença de potencial dividido por 2, se eu trocar a carga por C vezes U, eu vou ter C vezes U vezes U. Ou seja, a energia potencial elétrica armazenada em um capacitor é o produto da capacidade eletrostática desse capacitor multiplicado pela diferença de potencial ao quadrado dividido por 2. Beleza, pessoal? Bom, aí vem o seguinte aqui. Todo capacitor tem um limite de tensão e, consequentemente, de energia que pode armazenar. Por quê? A quantidade de carga que ele armazena é diretamente proporcional à diferença de potencial que eu crio em seus terminais. Agora, se eu passar do valor,
eu vou aumentar muito essa quantidade de carga no capacitor, eu vou aumentar muito a energia nele, ele pode estourar. Então, ó, se for aplicada uma tensão muito elevada em um capacitor, ele pode queimar ou estourar. Ou seja, eu tenho um capacitor lá que ele pode ser submetido a uma diferença de potencial, por exemplo, de 16 volts. Se eu chegar lá e aplicar 20, acontece isso. Ele vai estourar, e estoura mesmo, tá, pessoal? É perigoso pra caramba. Então, ó, essas duas garrinhas aqui, preta e vermelha, elas estão representando a diferença de potencial que eu estou aplicando. É o volt lá da tomada, por exemplo. Tá? Então, vamos supor que esse capacitor é um capacitor que aguenta uma diferença de potencial de 50 volts. Se eu ligá-lo numa tomada de 110, ele vai explodir. Ele vai arrebentar. Por quê? Porque eu aumentei muito a diferença de potencial de seus terminais, consequentemente, aumentando muito a quantidade de carga nas placas desse capacitor. Então, eu estou aumentando a capacidade dele de armazenar carga de uma maneira que ele não suporta essa quantidade de carga que vai ser armazenada. Tá? Então, ele vai estourar. Beleza? Bom, aí eu tenho que fechar o assunto com essa associação de capacitores. Porque o que acontece? Dependendo do circuito que eu preciso ter essa energia potencial elétrica armazenada, dependendo do circuito, eu não vou chegar lá na loja e achar o capacitor no valor que eu quero. Porque o fabricante, ele determina valores fixos de capacitores. Porque senão ele ia ter que ter um tipo de máquina, por exemplo, para construir um tipo de capacitor para atender a necessidade do consumidor. Então, o que se faz? Eu tenho uma padronização dos valores de capacitor e, dependendo da capacitância que eu necessite, eu faço associação. Essa associação é uma maneira de eu dispor os capacitores e o resultado final dessa associação, ele vai funcionar como se fosse um único capacitor atendendo aquela necessidade. Então, observe, nem sempre é possível encontrar um capacitor que tem exatamente a capacidade eletrostática necessária para determinado fim. Para resolver esse tipo de problema, costumam-se fazer associações de capacitores, pois com elas pode-se obter o que é denominado capacidade equivalente, ou seja, uma capacidade igual àquela que se deseja conseguir com um único capacitor. Então, eu vou associar 5 capacitores para determinar a necessidade de um. Mas só que o valor que eu preciso para esse um não existe no mercado. Então, eu faço associações. Quais são os dois tipos de associação que eu tenho? Associação série, onde um capacitor é ligado no terminal do outro, e associação em paralelo, onde os meus capacitores são ligados por uma diferença de potencial comum. É fácil, tá? Então, primeiro caso, associação em série. Em uma associação de capacitores em série, tem-se as seguintes características. Todos os capacitores devem estar ligados em um único ramo do circuito, sem ramificação entre eles. O que seria isso? O terminal de um ligado no terminal do outro. A diferença de potencial elétrico dessa associação se divide entre os capacitores que as constituem. Então, cada capacitor vai ter uma diferença de potencial própria, onde a diferença de potencial total da associação é a soma dessas diferenças de potencial, ou seja, ela vai se distribuir entre os capacitores. Ela não se distribui de maneira igual, ela se distribui de maneira relacionada à capacidade eletrostática de cada capacitor. Bom, devido à indução eletrostática, as cargas nas placas são iguais em módulos. Então, todos os capacitores nessa distribuição
onde o terminal de um está ligado no terminal do outro, eles vão ter capacidade de armazenar a mesma quantidade de carga distribuído entre eles. Então, é isso aqui, ó. É essa representação, ó. O que é esse U aqui? É o gerador no qual estou ligando esse capacitor. Ele é o que vai fornecer energia para esses meus capacitores. Eu tenho que ligar em alguma coisa que forneça energia. Eles não vão carregar sozinhos. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um exemplo de 3 aqui. 3 capacitores, um capacitor com capacidade C1, outro com C2, outro com C3. Eles estão ligados em série, ó. O terminal de 1, terminal desse aqui, C1 está ligado no terminal de C2, consequentemente, o terminal de C2 ligado no terminal de C3 e ligados no meu gerador. Então, ó, ao lado são representados 3 capacitores com capacidades eletrostáticas C1, C2 C3 associados em séries e submetidas a uma tensão U. Então, ó, eles estão ligados em série, o terminal de um ligado ao terminal de outro, e eles estão submetidos a essa tensão. Então, o que vai acontecer? Como esses meus capacitores possuem capacitância própria, para cada capacitância eu vou ter uma diferença de potencial associada a esse capacitor. Onde? Pelo princípio de conservação de energia, a soma dessas diferenças de potencial tem que dar o resultado da diferença de potencial que é fornecida. Bom, o próximo passo é determinar o capacitor equivalente dessa associação, ou seja, encontrar um capacitor capaz de armazenar a mesma carga elétrica armazenada pela associação quando submetida à mesma diferença de potencial a que a associação está submetida. Ou seja, eu tenho que encontrar um capacitor aqui fictício, vamos colocar assim, que faça o mesmo trabalho desses 3. Tá? De repente, o valor que eu encontre aqui, eu não acho no mercado. Por isso que eu tenho que fazer associação. Então, o capacitor equivalente da associação série, ele é o resultado obtido dessa associação que vai fazer o mesmo trabalho desses 3 ou mais, né? A partir de 2, vamos colocar assim. Bom, a figura ao lado representa o capacitor equivalente, cuja capacidade é C equivalente série, e conforme o item B mencionado anteriormente, como a diferença de potencial se divide para cada um desses capacitores, a diferença de potencial fornecida é a soma da diferença de potencial de cada capacitor. Bom, como a carga armazenada é o produto da capacidade eletrostática do capacitor e da diferença de potencial, se eu isolar o U nessa equação aqui, ó, eu tiro que essa diferença de potencial é a carga armazenada no capacitor dividido pela capacidade eletrostática dele. Então, ó, o U é a carga total dividido pela capacitância, pela capacidade da associação série. O U1 é essa carga dividido por C1. O U2 essa mesma carga por C2, e assim por diante. Então, lá no enésimo capacitor, eu vou ter a razão entre a carga armazenada, que é a mesma, dividido pela capacidade desse enésimo capacitor. Aí, o que vai acontecer? Esse Q é comum, né? Como o Q é comum, ele pode ser cancelado nos 2 membros. Então, qual que é a relação que eu tiro nessa minha expressão de cima? Que o inverso da capacidade eletrostática da associação em série é a soma dos inversos dos meus capacitores. Então, ó, só para ter um exemplo aqui, ó, como é que eu calculo a capacidade equivalente dessa associação de série? Se esse aqui vale 2, esse aqui vale 3, esse aqui vale 4, por exemplo.
O inverso dessa capacidade equivalente série é a soma dos inversos de cada uma delas. Ou seja, o inverso da capacidade equivalente série é a soma de 1/2 com 1/3 com 1/4. Tá? Olha lá, ó, a soma dos inversos. Aí, para eu obter o resultado, eu inverto primeiro, depois que eu resolvo a fração, invertendo o primeiro membro, eu inverto a fração obtida no segundo membro. Aí, para a gente não perder muito tempo, porque geralmente você trabalha com 2 capacitores ou com capacitores iguais, tem umas relações que facilitam a vida. Para 2 capacitores em série, o inverso da capacidade equivalente série é o produto pela soma. Ou eu posso fazer uma jogada melhor. A capacidade de uma associação, a capacidade equivalente de uma associação em série é a soma pelo produto, porque se eu inverter isso daqui, ó, eu inverto esse também, tá? Agora, se eu tiver N capacitores iguais em série, a capacidade equivalente dessa associação é o valor de um deles dividido pela quantidade de capacitores. Então, por exemplo, se eu tenho 3 capacitores aqui, onde cada um deles vale 6 farads, por exemplo. Qual que é o resultado da capacidade equivalente dessa associação série? Como aqui vale 3, esse 3, é só pegar o 6, quer dizer, cada um deles, é só pegar esse valor 6 e dividir pela quantidade de capacitores, que são 3, eu vou ter 2 farads, tá? Aí eu tenho uma outra associação aqui, pessoal, que é a associação em paralelo de capacitores. Então, em uma associação de capacitores em paralelo, tem-se as seguintes características. Primeira, os capacitores devem estar ligados de maneira que haja um único capacitor em cada ramo, estando os terminais de todos os capacitores ligados aos mesmos 2 nós, ou seja, todos os capacitores vão ter os seus terminais com uma ligação comum, tá? Como eles estão com ligação comum, todos os capacitores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Cada capacitor agora armazena sua própria carga elétrica. E a carga total dessa situação agora da associação é dada pela soma das cargas armazenadas em cada capacitor. Então, ó, essa é a representação. Observe que os terminais dos meus capacitores, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, essa ligação do lado esquerdo e essa ligação do lado direito é comum. E essa ligação comum está submetida a essa mesma diferença de potencial. Então, o potencial nesse primeiro, nesse segundo e nesse terceiro é o mesmo no qual eles estão submetidos. É o potencial U. O que é que difere do primeiro caso? A carga agora. Cada um armazena a sua própria carga. Porque o que, que vai acontecer? Pensa assim, ó. Tem que vir um fluxo de elétron aqui para esse, vai carregar esse. Depois vem um fluxo de elétron para esse. E para o terceiro. Então, vai dividir esse fluxo de elétron. Não vai ter o mesmo fluxo para todos. Agora eles vão ser divididos. Então, cada um carrega com uma capacidade, uma quantidade de carga associada à sua capacidade, tá? Se eu colocar um capacitor aqui que não aguente essa diferença de potencial, vai acontecer o que nós tivemos naquela animação, ele vai explodir, tá? Pode fazer o circuito entrar em curto. Então, ó, a seguir são representados 3 capacitores com capacidades eletrostáticas C1, C2, C3, associados em paralelos e submetidos a uma tensão U. O que vai acontecer agora? Todos estão submetidos à mesma tensão, porém, pelo princípio de conservação de energia aqui, a carga total,
que essa associação armazena, ela é dada pela soma das cargas de cada um deles. Essa é a representação que eu tenho, ou seja, essa representação aqui, ela faz o papel desses três capacitores ligados em paralelo. Então, o objetivo agora é determinar o capacitor equivalente dessa associação, representado na figura a seguir, cuja capacidade é a capacidade da associação paralela, tá? Bom, conforme o item B, é a capacidade equivalente da associação paralela. Conforme o item B mencionado anteriormente, a carga total é a soma das cargas de cada um deles. Então, como a carga armazenada em cada capacitor é o produto de sua capacidade eletrostática pela diferença de potencial, se eu substituir isso na equação aqui, ó, do somatório, nós vamos ter que o Q nosso aqui é a capacidade equivalente da associação paralela, vezes a diferença de potencial no qual ele está submetido, que é essa diferença de potencial 1. Q1, C1 vezes U, Q2, C2 vezes U, Q3, C3 vezes U. Como eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, eu posso simplificar essa diferença de potencial. Eu chego no final com uma capacidade equivalente da associação paralela, dada pela soma linear dessas minhas capacidade eletrostática de cada um dos capacitores. Se eu tiver N capacitores iguais, é N vezes o valor de um deles. Então, ó, na associação série, o inverso da capacidade equivalente série é o inverso da soma. Na associação em paralelo, a capacidade equivalente dessa associação paralelo é a soma linear. Então, um é o inverso da soma, o outro é a soma linear. Beleza, gente? Bom, na quarta-feira eu vou entrar nesses exercícios, tá? Eu vou resolver esses exercícios para vocês. Resolvendo esses exercícios, eu já consigo ter a matéria para finalizar, para a gente poder fazer a nossa avaliação no sábado. Não vamos esquecer, pessoal. A gente tem prova sábado, tá? Eu já vou adiantando que vai ser desde campo elétrico, fechando com capacitor, porque eu consigo ter uma quantidade de assunto que eu não repita questões, tá? Por exemplo, vou montar uma prova com 10 questões e vou colocar lá nessa prova de 10 questões 3 questões de campo elétrico, não tem sentido. Então, eu vou conseguir diversificar bastante a prova, tá? A prova nossa é sábado, que é sábado letivo, das 7h15 às 9 e pouco, eu tenho que olhar aqui. Quarta-feira eu passo tudo para vocês, beleza? Eu só não vou começar agora essas atividades, porque tem umas aqui que tem bastante teoria para explicar, e eu tenho uma aula agora com um primeiro médio, eu vou acabar atropelando a aula deles, tá? Então, pessoal, bom resto de dia para vocês. Quarta-feira de manhã nós estamos firmes aí. Um abraço para todo mundo e até lá. Tudo de bom, gente. Tchau para vocês. Tchau, Mariana. Um abraço. De nada. Falou, Bruna. Falou, Lavínia. Um abraço. Falou, Guilherme. Tudo de bom.